Lição número 5, transgredindo o espírito da lei. A queixa do povo, contrário ao espírito da lei, ações de Neemias, um juramento e o exemplo de Neemias. São esses os temas que estaremos no vídeo de hoje. Eu sou mais um Moura e esse é mais um comentário da lição da Escola Sabatina. Chegamos à lição número 5 do quarto trimestre de 2019, que é o último desse ano. A lição desse trimestre vem falando sobre Neemias e Esdras. E no tema de hoje, o vídeo número 5, falaremos sobre a transgressão do espírito da lei. Até aqui já estudamos sobre o retorno comandado por Zorobabel, Esdras, Neemias. Já estudamos também um pouquinho sobre o chamado de Neemias, o chamado de Esdras, a missão especial que Deus deu a eles. Estudamos também sobre a reconstrução de Jerusalém, do templo, a cidade como um todo. Vimos também um pouco da opressão sofrida pelo povo de Deus para que pudessem cumprir sua missão. E a lição dessa semana vai focar bastante na opressão e na desigualdade social que os israelitas estavam sofrendo por parte dos próprios israelitas, por parte dos próprios judeus. Mas para darmos continuidade, vamos ao verso para memorizar dessa semana. O verso é o seguinte, está em Neemias capítulo 5, versículo 11, e diz assim: Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Esse é o verso para memorizar dessa semana, e como eu já falei para vocês, a lição dessa semana fala sobre a desigualdade social, opressão e a atitude do povo de Deus diante desses problemas. Devemos agir dentro de nossas possibilidades, tendo sempre o cuidado de não sermos os causadores do sofrimento do nosso próprio povo. Lembremos sempre que nem tudo que é legal é moral. A lição dessa semana traz um assunto muito triste. Pela falta de capa, nós já podemos perceber um pouquinho de como o povo estava vivendo. Você vê 3 pessoas, 2 de cabeça baixa, um outro com a mão estendida. Essa era a situação dos judeus sendo oprimidos pelos inimigos e também pelo seu próprio povo. A questão da riqueza e da pobreza é muito comum em nosso mundo. A desigualdade social é muito comum e causa grande dano à nossa sociedade. Em Mateus capítulo 26, versículo 11, Jesus falou que sempre teríamos os pobres conosco, mas essa não é uma desculpa para não ajudá-los. A lição vem enfatizando que nós devemos fazer sempre aquilo que estiver ao nosso alcance para aliviar o sofrimento dos nossos irmãos. E chega a dizer ainda que quando não fazemos aquilo que sabemos que devemos fazer, aquilo que podemos fazer, não somos dignos de ser chamados cristãos. Vamos entrar um pouquinho no contexto de Jerusalém nesse momento. O povo judeu está reconstruindo a cidade, enfrentando muita luta, muita oposição, mas enquanto eles lutam com os inimigos de fora, eles são também oprimidos pelos próprios judeus. A situação em Jerusalém é bastante complicada. A fome e a escassez de alimentos têm levado muitos à pobreza, de forma que alguns chegam a hipotecar a própria casa, as suas posses, as suas vinhas. Alguns chegam a vender os próprios filhos ou a si mesmos, a tentar então resolver o problema da fome. Mas nem mesmo atitudes extremas como essas são suficientes para dar um basta na situação de miséria em que o povo está vivendo. É importante lembrar que nessa época a lei permitia que o povo vendesse suas propriedades, vendessem os filhos ou vendesse a si mesmo para os seus próprios irmãos com o objetivo de saldar suas dívidas. Mesmo sendo permitido por lei, mesmo sendo legal, não era interessante os judeus fazerem esse tipo de negócio, comprando os seus próprios irmãos. E quando Neemias descobre isso, Neemias fica irado, ele fica muito irritado. Como governador, ele toma uma atitude muito sábia, uma atitude muito importante que poucas pessoas teriam coragem de tomar. O Neemias bate de frente com os poderosos da sua época, com seus irmãos, aqueles de grande posse, que estavam comprando e oprimindo seu próprio povo, e os questiona e reprova por causa de suas atitudes incoerentes. Deus acabara de libertar o povo do cativeiro babilônico, do cativeiro persa, e agora novamente os judeus estão sendo escravizados pelos próprios judeus. E isso é justamente o que irrita Neemias ainda mais. Neemias, então, como governador, ordena que esses judeus ricos que compraram seus próprios irmãos devolvam imediatamente as posses, os filhos, as filhas, dizendo que isso não é o certo a se fazer. Amigos, a atitude de Neemias nos ensina muito. Por meio da vida desse homem de Deus, podemos aprender que devemos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para aliviar o sofrimento dos nossos irmãos. Aprendemos também que nem tudo o que é legal é moral. Aprendemos ainda que devemos ser destemidos quando se trata de praticar justiça e cumprir os princípios estabelecidos
pelo próprio Deus. Resumindo então a lição de sábado, nós podemos aprender o seguinte. Número 1. O problema da desigualdade social. Número 2. Jesus disse que sempre teremos os pobres conosco, mas isso não é desculpa para não fazermos nossa parte em ajudá-los. Número 3. Ajudar de acordo com as nossas possibilidades. Caso contrário, não poderemos ser chamados de cristãos. Número 4. O problema do povo não era apenas a desigualdade ou a opressão sofrida por parte dos inimigos, mas a que era causada pelo seu próprio povo. Número 5. O que tornava a opressão ainda pior era o fato de que eles usavam a lei para justificar suas atitudes. E número 6. Essa semana falaremos sobre a desigualdade e a opressão e como Neemias reagiu a esses problemas. Esse então foi o estudo de hoje. Te espero então no estudo de amanhã, no qual falaremos sobre a queixa do povo. Até lá!